até bom que já vai explicando esses conceitos para a hora que precisar. Depois, mais para frente, se a galera quiser, eu faço uma aula aí de Risk Premium também, né? Que é um conceito que ICM, Risk Premium, essas coisas, tem muito cara bom, às vezes, que não sabe muito sobre isso também, né? Mas é uma coisa importante. Da Raise. Aqui, ó, uma coisa que você pode pensar. Quando você abre aqui, qualquer mão que você abrir, você vai ter odds para pagar esse cara aqui que está dando a 1 de 5 blinds. Você consegue, se lembra por causa da aula da matemática do call, né? Que é a aula de pot odds. Você vai lembrar que aqui é bem de boa você pagar qualquer mão aqui, que qualquer mão vai ter odds aqui. Das mãos que você abrir, né? Qualquer mão vai ter odds para pagar esses 5 blinds. Fold. Agora, quando esse outro cara paga aqui, geralmente vai ser uma mão forte, entendeu? Por mais que tenha odds aqui para pagar, eu acho que não é necessário nesses limites aqui. Na verdade, nenhum limite eu acho necessário você pagar, porque você vai ter odds, mas você vai se colocar numa situação ruim contra um range forte, entendeu? Se o cara sendo muito donk aqui, pode ser que eles tenham uma mão nada a ver, que devia ter só foldado, né? Mas assim, vai ter trap também, vai ter cara fazendo isso com as as, vai ter cara fazendo isso com rei, e aí você vai acabar se colocando em situações muito ruins, porque você tem odds para pagar? Tem. Só que eu acho que você vai acabar se colocando em situações de perder ficha, em uma situação que se você foldar, você vai evitar de perder ficha aqui no post-flop. Então eu não condeno você ignorar as odds para foldar aqui, mas se quiser pagar também, tiver controle bom de não perder o resto das fichas no post-flop, é de boa você pagar, porque você vai ter odds, entendeu? Mas eu acho de boa ignorar odds aqui e só foldar para evitar perder ficha. Opa, voltar ali. Vamos ver. Eu foldei. Eu não sabia nem se eu tinha foldado ou pagado, porque pagar eu acho de boa também, entendeu? Mas assim, é melhor foldar, porque às vezes você vai entrar no post-flop com um range forte ali, e o cara vai acabar extraindo o resto das suas fichas ali. Que é uma coisa que a gente chama de reverse, às vezes, que o cara tem odds diretas ali para pagar, mas ele vai se colocar em algumas situações no pós-flop que ele vai perder muito mais do que vai ganhar ficha no longo prazo. Então, assim, ele vai ter odds ali, mas ele vai entrar em uma situação que vai ser prejudicial no longo prazo. Entendeu? Entendi. Deu para entender mais ou menos esse conceito? Sim. Tranquilo. Aí aqui, pra ver lá, o cara tinha As 7, o cara não deveria ter pagado isso, entendeu? Bom. Se fosse um cara bom, o range dele seria bem mais forte do que isso aqui, entendeu? Então assim, se você tiver nota que o cara é muito ruim, se você quiser pagar, até de boa, porque aí o cara vai ter umas mãos nada a ver assim, porque ele jamais deveria ter dado call com isso aqui, entendeu? Que é uma jogada muito ruim, sendo que eu abri, o cara deu all-in, ele deveria ter só foldado ali, entendeu? Essa mão. Tá, beleza. Segue o baile. Rei 9, a gente folda de boa. Como eu falei, a gente pode ser tight. Tem cara que vai querer abrir isso aqui, mas a gente não precisa ficar muito loose aqui. A gente jogando de boa, segue o range sólido aqui. Nesse limite você vai ter muito mais lucro. Rei 3, 9, 2. Aqui só fold também. As e rei aqui, o cara deu all-in de 14 blinds, 17 blinds a gente vai por cima, né? Bem de boa. Tranquilo. Tava no range de shove dele ali também, né? Acho que de 15 blinds ali, do top. Só confere aí, isso aqui tava no seu range de shove aqui de 15 blinds do cutoff, não tá? Tá, acho que sim, tá. Beleza. As 2, sim, cutoff, sim, tá. Pega uma coisa bem grande ali, vou pegar as 2 já. 10 e 2 suited foldou, 10 e 7 suited foldou, valor 8 suited foldou. Aqui uma coisa que eu vou te falar, nesse torneio aqui, eu também usei o range mais tight, entendeu? Então, tipo assim, em um torneio de MTT eu poderia abrir isso aqui tranquilamente, entendeu? Por exemplo. Agora no Sitting Go aqui, de boa, tô jogando range sólido mesmo, eu posso foldar isso aqui de boa.
Até mostrar para vocês, eu resolvi jogar da maneira que eu tô instruindo para mostrar que funciona, entendeu? Pode ser que uma situação ou outra eu tenha aberto alguma coisa aí que vocês não abririam, mas a maioria eu tô tentando abrir menos aqui. Aí o cara que limpou, né, a situação de boa do Small Blind, então isso aqui não precisa da noite de Donk, mas sempre que o cara limpar do Small Blind, vai ter muita mão fraca no range dele. Então se você quiser abrir, isolar aqui fazendo 3x com quase seu range inteiro, vai ser lucrativo, porque ele vai ter muito fold e às vezes que ele pagar, você vai ganhar muito cebetando pós-flop, no size baixo. Deu pra entender isso aqui ou não? Sim, deu. Por causa que quando o O cara range tá dele é fraco. Você pode fazer 3x com qualquer mão aqui, entendeu? Basicamente é um ajuste que você faz que você vai levar muitas vezes só fazendo 3x, e se ele pagar muitas vezes você vai levar no c-bet ainda. Agora um ajuste legal no lugar do Small Blind que eu tava falando, que eu falei na aula de Small Blind também, mas para lembrar vocês, no lugar dele, jogando contra jogadores recreativos, principalmente em limites baixos, você pode abrir muito mais do que o normal, entendeu? Então assim, mãos que você daria limp, no lugar dele você pode fazer muito abrir 3x mesmo, porque a galera não defende o tanto que deveria defender do Big Blind, não tem o tanto de tribet que deveria ter, não paga o tanto que deveria pagar. Então assim, no lugar do Small Blind, a gente vai ter uma estratégia de abrir mais do que a teoria manda. Beleza, aqui então a gente tá aqui no Rei 6, né? Então isolou, né? Que eu falei que podia isolar qualquer mão aqui, né? Se lembra? Tranquilo. Foldou, tá vendo? Muitas vezes já vão foldar direto e às vezes que ele pagar, muitas vezes a gente vai levar no c-bet ainda, fazendo ali um terço e tal, um quarto. Beleza, que vala 2 então, né? Aqui é importante avisar que é o seguinte, esse cara que abriu com esses dois caras dando call, teoricamente daria muita odds aqui pra gente pagar, só que tem um problema muito grande. Quando um cara abre e outros pagam, a gente não deve pagar sempre que tiver odds, porque vai ter muita reverse, a gente vai entrar em situações ruins. Então as mãos mais fracas aqui, a gente pode foldar. Então esse valor 2 aqui eu paguei, mas era fold, tá? É importante avisar aqui, você entendeu? Que você pegar BB contra EP ali, tipo, a gente vai, quanto mais gente pagar, mais reverse vai ter. Você entendeu o conceito de reverse também, ou eu não expliquei muito bem? Eu vou falar. É quando tem mais jogadores e eles conseguem voltar em cima de você o que você tá pagando, não é? Não, o reverse é o seguinte, é um conceito no qual, assim, por mais que você tenha odds em determinada situação, você levar aquela mão pro pós-flop, vai ter várias situações que você vai perder mais fichas. Então, assim, você não vai pensar só na odds que você tem ali na hora. Você vai pensar assim, por exemplo, se eu acertar um top pay com esse valete 2, eu vou me colocar em algumas situações que eu vou perder muitas fichas para outros top pays mais fortes. Ou então, outra situação que você vai acertar jogos que quando você acertar, você vai perder muito mais vezes do que ganhar. Entendeu? Então, tipo assim, você não pode simplesmente considerar a odds direta nesse tipo de caso que tem muitos jogadores na mão. Entendeu? Deu pra entender mais ou menos? Sim. Que tipo assim, que do Big Blind normalmente a gente paga muito que você fala que eu preciso pagar só 80 aqui. Você vai ter muita pot odds, entendeu? Aqui pra pagar. Só que esse conceito de reverse, ele é em situações que, se você entrar na mão mesmo tendo odds, pode ser que você perca muitas fichas no pós-flop. Que nem eu te falei, se você acerta um top pay com esse valete 2, com muita gente na mão, pode ser que você acabe perdendo mais fichas do que ganhando no longo prazo. Entendeu? Você sempre tem que ficar fixado no longo prazo, né? A probabilidade de você ganhar e perder, porque isso vai determinar se vai ser lucrativo ou não, né? Sim, por isso que eu falo assim, tem situações aqui com muitas pessoas que por mais que você tenha pot odds para poder pagar isso aí do Big Blind, é melhor você foldar, porque você vai perder menos fichas no longo prazo. É óbvio que você poderia pagar aí um valete 8, por exemplo, entendeu? Agora o valete 2, valete 3, valete 5, você tem que pegar mãos mais fortes para jogar com muitas pessoas. Você vai ter mais odds jogando com muitas pessoas
mas você não vai pegar essas mãos que vão ter muita reverse. Agora, por exemplo, se fosse uma mão naipadinha, você poderia pagar. Por quê? Porque você vai acertar flush, você vai jogar mais pelo flush. Agora, essas mãos que você vai jogar mais pelo top pair, não forma sequência, não forma flush, nem nada, é o tipo de mão que você vai querer foldar com o kicker fraco. Entendeu? Contra muitas pessoas. Deu pra entender mais ou menos? Sim, deu. Tá, beleza. Então, tranquilo. Aí aqui, segue o baile. Eu paguei, não era pra pagar, tá? É isso que eu tô avisando, eu errei aqui. Check, check, check. Todo mundo checou. Aqui é check de novo também. Multiway a gente vai blefar bem pouco. Multiway é o spot que tem muitas pessoas, entendeu? Check, check. Só fold aqui, não vai ter tanto valor contra muita gente. A gente tem que jogar bem tight quando tá com muita gente. Principalmente sim, se você entrar, com as mãos que você entrar ali, você vai jogar para fazer 2 pares, vai jogar para fazer trinca, sequência, flush. Mas assim, tenta valorizar um pouco menos o top pair ali, e o que for abaixo do top pair você praticamente desliga contra muita gente. Entendeu? Fold, beleza. Aqui rei 6 vai foldar, 7, 8 vai foldar, valete 2 vai foldar, 8, 3 foldou, 8, 4 foldou, rei 4 foldou, as e 9. Aqui abriu, o cara deu all-in com 15 blinds aqui, e aqui a gente folda, né? Principalmente esse all-in de 15 blinds, a gente tem que considerar que o cara também não vai estar dando all-in com as mesmas mãos que o equilíbrio de Nash manda, né, que é a teoria. Então ele vai ter um range tight ali, a gente só vai poder pagar com mãos bem fortes aqui. Então aqui é fold. Tranquilo. 4-4. Aqui é aquele caso do Big Blind contra o cutoff. Eu ainda vou passar essa aula para você do que você pode dar all-in do Small Blind contra ali, que eu passei alguns all-in em posição. Mas aqui você poderia dar all-in com todos os pares, entendeu? Nessa situação. E vai ter muito fold do cutoff contra o button. Então, contra o button e contra o cutoff, a gente tem muito all-in pro resteel, principalmente com pares, assim. Entendeu? Então, all-in aqui, foldou. E como eles abrem muito, eles vão ter que foldar muito também. Aqui o cara deu limp, né? A gente, o mesmo caso, a gente teria bastante odds aqui para completar. Mas esse tipo de mão que é muito ruim, eu acho de boa foldar, entendeu? Se for, pegaria mais mãos conectadas e tal, ou mãos um pouco mais fortes aqui para jogar. Esse tipo de mão que é muito ruim, eu acho de boa foldar, embora você tenha odds para completar. Se você quiser completar, é mais ou menos igual eu joguei aquele valete 2 ali. Você vai jogar para 2 pares mais, entendeu? Qualquer outra coisa você não pode se pegar muito. Entendeu? Então foldou, de boa. 10 e 6 foldou também, 9 e 6 foldou. Lembrando que o cara tá limpando ali bastante, se não tiver dado no Didon que dá. Limpou de novo, tá vendo que ele limpa bastante. Fold, as e 10. Aqui já dá para abrir, né, por causa que a gente tá com 18 blinds. Se a gente tivesse com mais fichas, não podia abrir aqui, né, muita ficha. Se bem que poderia, porque aqui na verdade a gente está do MP1, então é raise. Tranquilo, abriu, tomou um call, outro call. Aqui considerando principalmente em microlimits, o range desse cara aqui que a gente viu que limpa bastante, provavelmente ele paga mais mãos do small blind do que ele deveria. Então o range dele é fraco. Então se eu considerar que o range dele é fraco, eu posso ter bastante c-bet aqui. Eu jogando contra um cara que defende pouco, eu deveria controlar o número de c-bet que eu vou ter na situação. Agora, contra o jogador que está limpando muito, que vai pagar com várias mãos ali, eu vou ter uma vantagenzinha de range aqui. Então eu posso c-betar aqui, fazer o size de 1/4 mesmo, ou 1/3, tanto faz, acho que 1/4 é melhor pela stack. Deu para entender essa noção ou não? Deu sim. Porque contra o cara que paga bastante, você vai poder ter muito c-bet. Agora, se fosse um jogador profissional aqui, ele vai pagar bem pouco nessa situação
Aí nesse tipo de borda que a gente já tem que mesclar mais o que aposta ou não. Entendeu? Então aqui é aposta de boa, um quarto. Certinho, foldou, tá vendo? Como eles têm mãos fracas, eles vão foldar mais no flop. Aqui o cara abriu 3x, né? Já dá noite também de donk se não tiver dado ainda. Tá vendo que é bem fácil de dar noite nos caras, tipo, durante o jogo, né? Saber quem é donk ou não, mesmo sem o Shark Scope. Você consegue ver, embora você tenha 5 buscas, eu recomendo que você faça 5 buscas na mesa final. Entendeu? Tranquilo. Deu all-in, foldou, beleza. Aqui all-in também, o cara limpou, ainda mais que sendo o cara estão limpando bastante aqui, donk, né? Aqui a gente com 20 blinds, quase bala, é de boa chovar. Contra o limp, você sempre tem que olhar, se for um cara que limpa muito, você pode ter mais all-in. Se for um cara que limpa pouco, você tem que ter menos all-in. Mas esse as-valete seria bom de boa você dar all-in contra a maior parte dos jogadores aqui. Tranquilo? Tranquilo. Porque quando o cara limpa, o range dele, geralmente, se ele for donkey, vai ser mais fraco do que o range de raise dele. Então ele vai ter bastante fold também. Vai ter algumas traps, às vezes do cara que limpa as as, limpa rei e tal, mas aí você vai saber mais ou menos se é o cara que tá limpando muito ou não. Porque o cara que limpa muito tem um range mais fraco. Puxamos, o cara te desce. Volta lá, deixa eu ver. Talvez. Peraí. Aqui, né? É tipo aqui no River que já vi. Tá vendo? Até que o range dele não foi tão ruim. Na verdade foi. Ele jamais poderia pagar isso aqui porque, tipo assim, o range que eu vou dar o win aqui não é um range tão fraco. Se você fizer aquela conta lá da matemática do call de pot odds, ele não poderia pagar isso contra o meu all-in. Se for um all-in mais tight. Entendeu? Então assim, ele deveria pagar aqui. Na verdade, ele não deveria pagar com nada que ele limpa ali. Entendeu? Só se fosse trap. Porque o range de limp dele atrás aqui vai ser uma coisa mais assim mesmo, uma Broadway suited geralmente, alguma coisa assim. O resto que é forte ele já vai ter dado all-in. Então só se ele tivesse alguma trap ali, tipo as as rei que ele resolveu fazer uma trap para dar all-in, alguma coisa assim, aí ele poderia pagar. Mas isso aqui ele não deveria pagar não, fraga. Entendi, faz sentido. É que você sempre tem que pensar no range que eu tô dando all-in ali. Eu não vou estar dando range com all-in com um range muito amplo ali, né?